tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde pela Villanueva. Eu tomei aqui um omeprazol, uma doperidona, um sal de fruta zeno, um sonrisal e ainda para complementar a bebedeira, um engove para ver mais um vídeo do Henri Burralho. O que mais me impressiona dele é que é aquela classe médiazinha descolada, formada através da esquerda caviar, que gosta de parecer lacradora, progressista, mas claro, vivendo no bom e no melhor. Claro, vivendo do bom e do melhor no conforto de algum país desenvolvido. Ou seja, nunca veremos um senhor Henri Burralho morando na Coreia do Norte, na China, em Cuba, mesmo que ele defenda, mesmo que ele não queira revelar o amor que não ousa dizer o nome. Isso nas pegadas do senhor Oscar Wilde, mas isso é uma outra história. Mas, veja, esse pessoalzinho, burguesia descolada que hoje está aparecendo no YouTube, não vive nem mesmo no Brasil. Quer dizer, eles não são capazes de trocar nem um país miserável como o Brasil por um país pior. Você nunca vai ver um Henri Burralho, sei lá, em El Salvador defendendo as criancinhas abandonadas na guerra civil. Eu nunca vi isso. Pelo contrário, esse pessoal adora conforto, adora luxo, luxo bem capitalista, mesmo falando mal do capitalismo, porque eles são beneficiados por isso. Mas já voltando ao fato do Burralho, eu não vou comentar sobre as imprecisões e as falsificações históricas dele, que ele fala que a igreja matou milhões de pessoas na colonização, coisas desse gênero. Eu não vou me delongar muito, porque eu já falei isso em outras situações, e no momento apropriado eu vou falar em detalhes sobre essa lenda negra que é criada a respeito da igreja, em particular da colonização portuguesa e espanhola. Mas vamos pegar dois pontos em que o Henri Burralho, num vídeo chamado A Hipocrisia de Bernardo Kister, ele critica, por exemplo, o fato de que Kister defende o porte de armas e também é contra a política de imigração europeia. E segundo ele, isso não é uma atitude cristã, porque Cristo era tolerante, pregava o amor, etc. Não pregava as armas e blá blá blá. E pronto, ele retrata naturalmente um Jesus Cristo New Age, um Jesus Cristo dos anos 60, que fuma maconha, que toca, sei lá, Imagine, em John Lennon, enfim. Claro que não é o Jesus Cristo real, e tampouco é o Jesus Cristo dos Evangelhos e da Santa Fé Católica. Mas, já voltando a esse nível de hipocrisia, que não é do Kister, mas sim do senhor Henri Burralho, vejam que portar armas não faz de alguém não cristão. Se esse débil mental do Henri Burralho pelo menos estudasse a história da Espanha, país em que vive, de fato, saberia que a Espanha preservou sua incolumidade passando 8 séculos de guerra contra o islamismo. Ora, a pergunta que não quer calar é: como os reinos de Leão, Castela, Aragão, Galícia, Portugal, enfim, lutaram contra um infiel muçulmano sob a ameaça de serem escravizados e subjugados? Ora, portando armas, não é mesmo, sua besta? Ou será que você vai simplesmente permitir que um muçulmano escravize sua mulher para ser prostituta de um harém lá na Síria ou então no norte da África? Foi o que de fato aconteceu. O cristão portar armas, em muitos aspectos, o faz por legítima defesa e o faz para a manutenção da ordem, porque em Romanos 13, o próprio Paulo diz que as autoridades são constituídas por Deus para impor a ordem, a justiça e a lei. E como é que se impõe a ordem, a justiça e a lei, seu idiota? Através das armas. Pronto, acabou com o seu pacifismo. Nem Jesus Cristo defende, nem Paulo de Tarso defende seu pacifismo ridículo, que só serve mesmo para botar no cu dos outros. Só isso. E já que ele fala de pacifismo, que coisa horrorosa, cristãos armas, mas em compensação é um sujeito que defende Carlos Marighella. Não é paradoxal que um sujeito diga que um cidadão comum seja obrigado a se desarmar e ao mesmo tempo defenda a atitude de um terrorista como Carlos Marighella em nome de um ideal? Óbvio que o senhor Carlos Marighella andava armado, e não somente armado com fuzis ou com pistolas. Ele tinha uma arma talvez muito mais cruenta do que propriamente uma pistola, um fuzil ou uma metralhadora. Ele tinha a prática terrorista, colocar bombas para aterrorizar a população, para causar um medo generalizado.
esse tipo de expediente psicológico que coloca em atentado, coloca em risco a vida de milhares de pessoas. E isso porque ele não tomou poder, porque se o senhor Marighella tomasse o poder no Brasil, conforme as diretrizes do Partido Comunista, nós teríamos sim genocídio, nós teríamos um assassinato em massa como qualquer partido comunista faz. E esse pessoal também usa armas para matar. E aí você vem com esse pacifismo unilateral para botar no cu de todo mundo. Isso mostra, senhor Bugalho, que isso, Vossa Senhoria é uma pessoa doente, perturbada. Dá para perceber que o seu discurso não concatena com a realidade. Você se contradiz no seu próprio discurso e você não percebe isso. Será que você é noiado? Será que, sei lá, você gosta de um pererezinho? Sei lá. Porque Vossa Senhoria não conclui um raciocínio lógico. Ah, porque o Papa é progressista, porque o Papa é isso, eles são reacionários. Você nem disfarça a tua linguagem de comunista, cara. Os cacuetes mentais te denunciam. E vejam que a questão da política de imigração, no meu entender, bastante complexa, e eu acho que às vezes até a direita não sabe abordar muito bem sobre o assunto. Claro, tem que se questionar certos pontos. O que a imigração traz de vantagem e desvantagem? Tem que saber também se a entrada de estrangeiros é benéfica ao país que recebe esses estrangeiros. Isso é uma discussão eminentemente razoável, tá? E, claro, eu acho que existe uma certa hipocrisia dos países europeus que causaram inúmeras atrocidades, inúmeras moléstias contra o Oriente Médio, e em particular o que acontece no Iraque e na Síria, e quando esses refugiados vêm para a Europa, eles tratam como se esses refugiados não fossem nada. Então existe realmente uma certa hipocrisia, uma certa falsidade da União Europeia quando apoiaram o ISIS, quando apoiaram a derrubada do regime de Assad, enfim, e causaram todo aquele conflito que trouxe esses refugiados, sem contar a Primavera Árabe, etc. Isso é um aspecto. Mas o outro aspecto também é que não se pode também tirar a razão de certos países quando não querem a entrada de certos estrangeiros. Porque esses estrangeiros podem ser uma ameaça à ordem social. E isso é perfeitamente legítimo também dentro do direito internacional. Existem inúmeros exemplos de povos estrangeiros que entraram em território de certos países e causaram problemas, causaram confusões e causaram até guerra civil. Isso faz parte da humanidade. Isso faz parte da realidade. Não é só a fantasia onírica de burguesinho que vive na Espanha. Porque a maioria dos problemas que você discute, você não vive. Muito pelo contrário, você está no seu confortozinho querendo ser o descolado dos caquinhos da esquerda depois do fracasso de 13 anos de desgoverno petista. Dessa roubalheira momental que botou o país lá no fundo do poço em todos os sentidos. Sentido moral, sentido ético, sentido intelectual, etc. Você não está no Brasil sofrendo o que o PT fez nesse país. Você está aí, sabe, dando uma de turistão. Vou viver em vários lugares do mundo. Vou viver na Argentina, vou viver na Inglaterra, vou viver em qualquer lugar, né, no bom e do melhor. Cara, você é um burguesinho babaca. Com muitos por aí. A grande maioria desse pessoal petista é tudo burguesia safada, sem vergonha. Aí você vem com esse papo de que não se tem o direito de se armar, porque isso não é cristão. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Jesus Cristo disse, compre uma capa e uma espada. Jesus Cristo também disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que ele sabia que ia trazer divisão. Jesus Cristo não era um boiola como você não, seu babaca. Um frescão como você. Dá pra perceber que você não tem contato nem com uma pessoa pobre na sua vida. O jeito babaca que você é. Todo esse pessoal parece, sabe quem? Existe um personagem muito interessante chamado Dostoiévski. Dostoiévski teve uma fase da vida dele, quando ele escreveu a literatura, em que ele ficava idealizando o mujik, idealizando o camponês russo. Ah, porque o camponês russo é lindo, porque o camponês russo é puro, não sei o que, né? Eles ficavam... Era aquela masturbação da intelectualidade russa, da inteligência russa. É como, por exemplo, sei lá, o Tolstói, que era um conde, né, falando sobre o mujik, né? O mujik é o bonzinho, o mujik é o homem simples. Mas quando o senhor Dostoiévski foi para uma catorga era a cadeia czarista, lá na casa do caralho, morrendo de frio, ele conheceu o mujik de perto. Ele conheceu mesmo o pessoal mais barra pesada. Aí ele mudou de ideia. Então existe essa idealização romântica do pobre. Não é o pobre real, mas é um pobre que seja adequável ou maleável ao momento socialista.
E um sujeito como Henri Borralho, que defende Marighella e fala de pacifismo e fala de simplesmente depor as armas, mostra não somente uma palhaçada, como também um ato de esquizofrenia, porque mostra a falta de sinceridade dele. Mostra que ele é um hipócrita real. Não, camarada, hipócrita não é o Kister. Hipócrita é você. Porque seu discurso não condiz com a realidade. É o mesmo discurso que diz assim: olha, o capitalismo matou mais do que o socialismo, mas então você está vivendo um regime mais assassino que é o capitalista, segundo a sua lógica. Você está vivendo na Espanha, que você poderia viver também nos Estados Unidos, ou viver, sei lá, na Alemanha, ou na Inglaterra. São tudo países muito mais assassinos do que a Coreia do Norte, naturalmente. Porque a Coreia do Norte, obviamente, matou menos pessoas. Porque a China matou menos pessoas. Porque a Rússia Soviética matou menos pessoas. E agora critica a defesa das armas do Kister. E olha que eu tenho bastante críticas ao Kister em alguns pontos, mas não quer dizer que eu seja rival dele, ou coisa parecida, pelo contrário, eu acho que também tem muitas coisas que nós concordamos. Porém, neste ponto, você, senhor Borralho, é um sólido canalha. Todo mundo já está percebendo. Nós já estamos percebendo o seu jogo. Essa sua pose de isentão é uma máscara, é um personagem que você criou. Certo? É algo que não condiz com o seu discurso. O seu discurso é radical do começo ao fim. Não existe essa história do esquerdinha bonzinho que você faz. Você não é esquerdista bonzinho. Você é um filho da puta mentiroso. Só isso. É fácil destrinchar o seu discurso. E isso, eu fiquei aqui com a goela aqui, olha, entalada, com esse papo de igreja católica matou milhões de pessoas. Isso aí é lenda da carochinha. Ainda mais quando você falou daquela guerra civil dos cátaros no sul da França, ou então na colonização espanhola, portuguesa, né? Porque a igreja conspirou para matar, para fazer genocídio. Não, seu Borralho, nós católicos não somos genocidas como você que é defensor de regime comunista, tá bom? Então, um grande abraço a todos e o seu Borralho, vá à merda, porque você é uma besta. Grande abraço.